Pronto. Vamos lá. Então, pessoal, eu dei uma resumida aí. Não vamos abranger completamente o conteúdo, tá? Dei uma filtrada para facilitar um pouco. Então, a gente vai pegar aí as leis de Newton, trabalho e energia, que está ligado. E depois, digamos que isso aqui apenas que é do primeiro bimestre, né? E depois fluidos, temperatura e parte elétrica que a gente viu agora no fim, tá? Então, daqui para frente, unidade 3 e unidade 4. Aqui temos a unidade 2, a unidade 1 nem puxei. Então, a gente vai relembrar agora um pouco sobre as leis de Newton, trabalho de energia, os estudos sobre fluido, temperatura e calor, e a parte elétrica a gente estudou agora nas últimas aulas. Então, vamos lá. Lei de Newton, para a gente iniciar aí nossa recordação. Tem 3 exercícios aqui. Vamos discorrê-los. Então, primeiro aqui, 2 forças coplanares, ou seja, dentro do mesmo plano, e perpendiculares, tá? Uma cruzando a outra, uma no sentido perpendicular à outra. Entre si, são aplicadas simultaneamente em um corpo de 4 quilos. Se F1 e F2 têm intensidade de 8 e 6 newton, respectivamente, qual a intensidade e a orientação da aceleração adquirida pelo corpo? Então, 2 forças coplanares, né? Então, perpendiculares. Então, vamos supor que uma está puxando para cima e a outra puxando para a direita. Então, nesse sentido aqui, vamos pensar assim. Uma para cima e outra para a direita, estão no mesmo plano, e uma perpendicular à outra. Estão simultaneamente em um corpo, né, de 4 quilos. Então, uma puxando para cima, a outra puxando para a direita, em um corpo de 4 quilos. Sabendo agora, então, que essa força 1, vertical aqui, 8 newtons, e a força horizontal aqui, 6 newtons. Qual a intensidade e orientação da aceleração? Aqui a gente tem que achar, então, primeiro, a força resultante, né? Se a gente tem um plano perpendicular aqui, uma força para cima e outra para o lado, a resultante vai sair bem no meio entre elas. E a gente encontra essa força resultante por Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado igual a soma dos catetos ao quadrado. A gente encontra essa força e depois essa força resultante, aí temos força resultante igual a massa vezes a aceleração. A massa a gente já tem, então encontraremos a aceleração. E por fim, temos a orientação. Como encontramos a orientação? Através do arco tangente, né? E aí a gente utiliza as forças em cateto oposto e cateto adjacente para achar esse ângulo. Ficará assim. Então, a força resultante por Pitágoras, FR ao quadrado, 8 ao quadrado, mais 6 ao quadrado. FR ao quadrado igual a 100, tira a raiz de 100, FR 10 newtons, força resultante 10 newtons. Essa força resultante igual a massa vezes aceleração, força 10, massa 4 e aceleração que queremos. Então, 10 dividido por 4, temos a aceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado. E por fim, agora sim, a gente já encontra a orientação, como eu falei, tangente é a coca, né? Cateto oposto sobre a cateta adjacente. Arco tangente é a mesma coisa também, arco tangente da coca. A gente utiliza também na calculadora. Só que no exercício ele não nos dispôs qual força que é ascendente e qual força é na horizontal. Então a gente poderia ter 2 sentidos dessa orientação dessa aceleração. A gente poderia
ter as duas forças como cateto oposto ou cateto adjacente. Então, no primeiro caso, tendo o 6 como cateto oposto e o 8 como adjacente, teríamos uma orientação de 37 graus. E no segundo caso, se fosse a cateto oposto o 8 e o adjacente o 6, teríamos 53 graus. Alguma dúvida? Professor, no caso, os dois catetos estão certos? A Sim, resposta? nesse exercício aqui, as duas respostas são válidas, porque ele não me forneceu qual força que está em qual local, entendeu? Então, no meu. Imagina aí, se eu tenho, igual eu falei, a força ascendente, né, a força na vertical seja 8 e a outra força seja 6. Aí eu teria, por exemplo, essa angulação. Se Entendi. for, se, aliás, o contrário, eu teria essa angulação de 53 graus. Se fosse o contrário, a força aqui para cima fosse 6 e a força horizontal 8, eu teria essa angulação de 37, da força resultante. Entendeu? Ele não me descreveu qual força que está puxando para cima e qual está puxando para o lado. Então, eu tenho essas duas respostas cabíveis. Ok. Mas geralmente, um exercício desse vem com a disposição do desenho ou falando a posição exata e aí você vai encontrar apenas uma resposta, tá? Mas esse exemplo aqui não nos direcionou. Segundo exemplo aqui, eu não vou voltar a página não. Vamos seguir daqui mesmo. Uma caixa de 6 quilos é colocada sobre um plano inclinado. Tá aqui o plano inclinado. Aqui não estava mesmo o plano inclinado, então todo dia que precisava disso aqui. E esse plano inclinado não tem atrito, formando 30 graus com a vertical. Então, aqui 30 graus. Sendo a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, qual a intensidade da aceleração adquirida pela caixa? Como não tem atrito, eu desprezo a força normal, que a força normal é relativa para eu encontrar a força de atrito, a força que segura a caixa. Lembram disso? Então, tem a força peso contrário à força N aqui. Aliás, a força peso aqui. Aí eu tenho PY, que é ao contrário à força N, força normal, que é perpendicular ao plano em si. E eu tenho a força peso em X puxando para cá. Só que como não tem atrito, essa força normal para mim não tem importância. Eu utilizo ela apenas para encontrar a força de atrito que segura a caixa. Como eu não tenho atrito, está sem atrito, ela é desprezada. Então, essa caixa vai se movimentar apenas por essa força Px. E aí eu tenho que fazer um jogo de ângulos aqui para eu encontrar esse Px, porque eu tenho a força peso da caixa na vertical, né? Então é com a gravidade. Força peso aqui é massa vezes a gravidade aqui na vertical. E a força X, ela vai puxar paralelamente ao plano. Então eu tenho que encontrar esse ângulo de K ou esse ângulo de K para eu jogar esse Px para cá. Como aqui é 30, eu tenho aqui 60, né? 90, então 30, 60. Aqui vai ser 30 também. Então, eu posso utilizar cosseno de 30 para cá ou seno de 60, porque aqui, sendo aqui 30, aqui será 60. Então, cosseno de 30 ou seno de 60. Então, Px vai ser o P multiplicando cosseno de 30. Então, chegamos lá. Primeiro encontramos a força peso, massa vezes a gravidade. Eu tenho então uma massa aqui de 6 quilos e uma gravidade de 10. Eu tenho então essa força P de 60. Então,
peso na vertical aqui é 60 newtons. E aí eu vou transformar esse peso de 60 newtons em Px, que é esse peso multiplicado pelo cosseno desse ângulo que encontramos, que também é 30. Então, Px, P cosseno de 30. Então, 60 vezes aproximadamente 0,87 e dá aproximadamente 52,2 newtons. Encontramos o Px, por quê? Porque essa força é a que está puxando a caixa para baixo. É essa força aqui que está fazendo a caixa descer. Então, força igual a massa vezes aceleração. Então, temos o Px, 52,2, igual a massa, que é 6 kg, vezes a aceleração que queremos encontrar. E aqui eu digitei errado aqui e errei provavelmente a conta também. Então, a gente tem aí 52,2 do Px, a massa não é 4, é 6. Digitei errado aí. Então, a massa de 6 quilos. E aí eu faço a divisão. Passo 6 para lá dividindo. 52,2 dividido por 6. Não é 13, é 8,7 newtons. Ok? Alguma dúvida? Tranquilo? Então vamos aí para essa terceira perguntinha. Essa sim é uma pergunta apenas para a gente relembrar as leis de Newton. Então temos as 3 leis de Newton, né? A primeira lei. Qual que é a primeira lei, pessoal? Qual é a primeira lei de Newton? Lei da inércia? Isso, sim, a primeira lei de Newton é a lei de inércia, que diz o seguinte, né? Todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Essa é a primeira lei de Newton. E a segunda lei? Princípio fundamental da dinâmica. Tá pesquisando na internet, né? Não tem no caderno. Tá. A segunda lei da termodinâmica, como você disse, o princípio da termodinâmica. Como é que é? Não, não é esse não. Ele é. Princípio fundamental da dinâmica. Ah, da dinâmica, isso mesmo. Eu te confundi aqui, você tinha falado. Então, o princípio da dinâmica. Que é o quê? É o que vai fazer a primeira lei mudar. Né? A primeira lei fala que o que está em repouso vai permanecer em repouso. A segunda fala que está em movimento, a primeira está em repouso vai ficar em repouso, e o que está em movimento vai continuar em movimento. A segunda lei fala da força. Se houver uma força de aplicação em algo que está em repouso, isso começa a movimentar. E da mesma forma, algo que está em movimento, se tiver uma força, isso pode vir a parar. Então, vem o princípio da dinâmica, que é força igual a massa vezes aceleração. Então, aí temos a famosa lei aí, a famosa formulazinha da força igual a massa vezes aceleração.
E a Professor, me terceira, explica de novo. a segunda lei é basicamente isso aqui, ó, Cíntia. Força igual a massa vezes aceleração. Ou seja, um corpo que estava em repouso, na primeira lei, vai permanecer em repouso. Na segunda lei, esse corpo que está em repouso, se sofrer uma força, ele vai se movimentar através da aceleração e a massa. Uma força que vai ser aplicada vai gerar uma movimentação. Isso é o princípio da dinâmica que você acabou de falar. O que é essa dinâmica? É um movimento. O que vai fazer algo se movimentar, sair da inércia? É essa força. Ok? Ok. E a terceira lei, a mais simples aí, é a lei da ação e reação, né? Todo corpo que emite uma ação, uma força de ação, vai receber uma reação na mesma proporção, né? Então é nesse sentido. Beleza? Então as três leis de Newton: inércia, dinâmica ou força e ação e reação, a terceira lei. Alguma dúvida? Podemos seguir? Sim. Então, seguindo aqui, agora falando de trabalho e energia. O que é o trabalho? É algo produzido pela força e o deslocamento, tá? Então, trabalho nada mais é do que a força aplicada no movimento que o objeto vai sofrer, vai percorrer. Então, por exemplo, aqui, um corpo sofre influência de uma força de 30 newtons, horizontalmente, e se desloca por 4 metros. Qual é o trabalho desenvolvido nesse deslocamento? Nada mais, trabalho é igual a força vezes o deslocamento, tendo os dois a mesma direção, tá? Direção, não sentido, tá? Direção. Então, a força na horizontal e o deslocamento também na horizontal. Por que que eu falo direção e não sentido? Porque quando a gente tem sentidos diferentes, a gente também pode ter um trabalho. Aí a gente vai ter possivelmente uma soma de forças, né, e trabalhos desenvolvidos, né? Então, uma força diferente, ela pode gerar um trabalho, por exemplo, de uma frenagem, né? Então, existem sentidos diferentes, mas a direção de força e distância e deslocamento tem que ser a mesma direção. Então, nesse sentido, o trabalho nada mais é do que a força multiplicada pelo deslocamento. 30 vezes 4, 120 joules, unidade e medida de trabalho. E o número 5 aqui, uma caixa de peso de 10 newton é puxada por uma força de intensidade de 50 newton. Agora aqui, ó, beleza, uma caixa de 10 newton está sendo puxado por uma força de 50 newtons que forma um ângulo de 30 graus com o deslocamento. Deslocamento vai ser na horizontal. E esse ângulo da força está 30 graus inclinado. A caixa se desloca sobre um piso liso, sem atrito. Determine o trabalho realizado no corpo. Então,
O trabalho aqui a gente tem duas forças atuando. Temos a força que está puxando a caixa e a força que, de certa forma, está segurando a caixa, que é o peso de 10 newtons. Então, a gente calcula o que esse peso está fazendo em relação ao deslocamento e, aliás, não é que está tá segurando também, de certa forma, e a força que está puxando aqui, só que ela está no ângulo de 30 graus. Então, do mesmo sentido do primeiro exercício aqui, o 4, a força vezes o deslocamento, que eu não descrevi aqui qual foi o deslocamento. Só verificar aqui. Ah, 5 metros. Então, do mesmo jeito do exercício anterior, temos então uma força e um deslocamento. Então, essa força vezes esse deslocamento vai ser o trabalho dessa força. Só que essa força está com uma angulação, então temos que jogar ela para a mesma direção do deslocamento. E a força-peso, a gente tem que ver qual o trabalho que ela vai exigir também por esse deslocamento. Vamos analisar aqui. A primeira questão, como eu falei, é só multiplicar a força vezes a distância, a gente tem os 120 joules. E a segunda aqui, primeiro a força que está puxando aqui, força vezes deslocamento, vezes o cosseno do ângulo. Por que cosseno? Porque, pensa comigo, eu tenho a força inclinada aqui, fazendo 30 graus com a horizontal. Então, esse ângulo está colado. Lembra da regrinha do seno e do cosseno? Seno para separado, cosseno para ângulo colado. Então, está colado é cosseno. Então, força vezes deslocamento vezes o cosseno. Então, 50 vezes o 5, vezes o cosseno de 30, dá aproximadamente 216,5. Entendido essa parte aqui da força, do cosseno? Sim. Do peso, a mesma coisa. Peso vezes o deslocamento, então 10 vezes 5, e o cosseno. Só que qual que é o ângulo desse cosseno? Se a gente tem o peso está na vertical, não está? Se a gente tem um plano horizontal aqui no nosso raciocínio, o peso está na vertical, puxando igual a gravidade para baixo. E aí, o que acontece? Eu tenho que colocar esse peso na horizontal. Se eu pego o peso aqui na vertical e horizontal, eu tenho um ângulo entre os dois de 90 graus. Então, vertical com horizontal, eu faço um ângulo de 90 graus. Então, cosseno de 90. E aí, se vocês fizerem na calculadora, vão verificar que o cosseno de 90 é zero. Então, 10 vezes 5 vezes zero vai dar zero. Então, esse peso aqui não está fazendo trabalho nenhum nesse exemplo. Quando eu somo, então, os dois trabalhos, eu tenho apenas o trabalho da força que está puxando. A gente fez um exemplo desse em uma aula com um atrito. O atrito, ele causa sim trabalho, porque o atrito vai puxar, né? Vai segurar a caixa. Então eu vou somar o trabalho subtraindo o trabalho feito pela força de atrito. Então, quando eu tenho um atrito, eu tenho um trabalho de frenagem aí, no caso.
Podemos seguir? Sim. Então, vamos lá. Aqui a gente já entra uma outra unidade, a unidade 3, né? Fluidos. Acho que é a unidade 3, né? Sobre os fluidos. E aí, dentro de fluidos, a gente vê, primeiro, questão da pressão em si, densidade, pressão, depois, princípio de Pascal, depois, princípio de Arquimedes. Então, no primeiro exemplo aí, uma questão simples sobre aplicação da pressão de fluidos. Um exemplo semelhante ao da piscina. E aí, pergunta qual a pressão aplicada ao fundo de uma caixa d'água cheia de água que tem diâmetro de 2 metros e altura de 1,5 metros. E aí, debate pronto. Qual que é a pressão no fundo dessa caixa d'água? Não lembram? Pressão no fundo de um recipiente com fluido vai ser sempre a densidade do fluido multiplicado pela gravidade pela altura. Então, se a gente observar aí, ele nos deu o diâmetro dessa caixa d'água. Não é relevante esse diâmetro. Esse diâmetro não serve para nada para mim. Então, o que eu vou verificar? Apenas essa altura. Qual que é a densidade da água? Lembram? Hum? 1000 quilos por metro cúbico. É 1 grama, né? Mas é 1000 quilos por metro cúbico. Então a gente tem que tentar lembrar do quilo, porque aqui a gente está trabalhando em metro, ó, 2 metros, 1,5 metros. Então, 1000 quilos por metro cúbico. A gravidade a gente adota 10, então 1000 vezes 10, 10.000 vezes 1,5 da altura da caixa d'água, que dará 15.000 Pascal, unidade de medida de pressão. Ok? Como podemos ver aqui. 1000 vezes 10 vezes 1,5. 15.000 Pascal. Na segunda, no segundo exercício aí, alguma dúvida nesse primeiro? Não, né? Não. Vou aceitar um não quando vocês demorar a responder. Na segunda é o princípio de Pascal, pessoal, que é um macaco hidráulico, com a utilização do princípio de Pascal, onde temos que a força 1 sobre a área 1 igual à força 2 sobre a área 2. Isso é o princípio de um macaco hidráulico dentro do princípio de Pascal. Então, um macaco hidráulico recebe uma força de 10 newtons em seu êmbolo de acionamento, que tem uma área quadrada de 10 centímetros quadrados. Sabe que este macaco hidráulico consegue levantar até 1 tonelada. Qual é a área da sua plataforma de levantamento? Então, força 1, 10 sobre a área 1, 0,10, transformando em metro.
Força 2, massa, que é 1 tonelada, vezes a gravidade, 1000 vezes 10, transformando tonelada também em quilo, sobre a área. Então, 10. Aqui eu não transformei, né? Centímetro quadrado ficou em centímetro. 1000 vezes 10 e área. Então, 10 por 10, 1. O A sobe, isso desce. Então, fica 10.000 dividido por 1. Então, eu tenho uma área de 10.000 centímetros cúbicos. Transformando isso em metros, eu tenho uma área de 1 metro quadrado. Ou centímetros quadrados, desculpa. 1 metro quadrado. Pensando na 8 aqui agora já falando do princípio de Arquimedes, ou empuxo. O que é o princípio de Arquimedes, ou empuxo? É a força que o fluido vai fazer, vai aplicar sobre um objeto nele, colocado nesse fluido. Então, um objeto tem volume de 2 litros e massa de 2 quilos. E está imerso em um fluido com densidade de 1,2 gramas por centímetros cúbicos. Qual é o modo da força empuxo que age sobre ele, sobre o objeto, e esse objeto afunda ou não afunda? Então, primeiro aqui a gente encontra a força empuxo, que nada mais é que a densidade vezes a gravidade vezes o volume. Então, a densidade do fluido, transformando em quilo, 1.200 quilo por metro cúbico, 1.200. A gravidade, 10. E o volume é o volume do próprio objeto, porque esse objeto está imerso. Então, esse objeto está inteiramente dentro do recipiente. Então, o volume de fluido deslocado é o tamanho do objeto, é o volume do objeto que está ali dentro do recipiente. Então, 2 litros em metros cúbicos eu divido por 1.000. Então, 2 vezes 10 a menos 3. E vice-versa, né? De metros cúbicos para litros eu multiplico por 1.000. Multiplicando isso aqui, eu chego a uma força de empuxo de 24 newtons. O que é essa força de empuxo? Quer dizer que o fluido aqui está empurrando esse objeto com a força de 24 newtons para a superfície. Ele está empurrando esse fluido, esse objeto para cima com a força de 24 newtons. E se o empuxo está empurrando esse objeto para cima, o que está puxando esse objeto para baixo? O peso dele. Então, a gente tem uma massa aqui, a gravidade é 10. Então, massa vezes a gravidade, 2 vezes 10, eu tenho 20 newtons. E aqui nesse momento, então, eu tenho uma queda de braço, um cabo de guerra. O fluido empurrando o objeto para cima e o peso do objeto empurrando o objeto para baixo. Qual é maior? O empuxo. A força que está empurrando esse objeto para cima. Ou seja, empuxo maior que a força peso. Esse objeto, então, vai emergir. Ele vai subir. Ele vai para a superfície. Até o momento onde essa força de empuxo vai se igualar à força peso. Na hora que essas duas forças se igualarem, o sistema vai ficar em equilíbrio. Esse sistema ficando em equilíbrio, o objeto vai parar onde ele está. Ele vai ficar boiando, ele não vai afundar mais do que já está e não vai emergir mais do que já emergiu.
Como essa força de empuxo vai diminuir? Através do volume. Aqui a gente sabe que o volume desse objeto é 2 litros mesmo, 2 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, porque o objeto está totalmente dentro do recipiente. Conforme ele começa a emergir, ele põe, vamos dizer, a cabecinha lá para fora da água, ele começa a subir, a aparecer na superfície, o volume dele vai diminuindo. Não é os 2 litros do objeto que vai estar dentro da água, do fluido mais. Então, esse objeto vai ficar com um volume menor dentro do fluido. Então, o volume do empuxo, de deslocamento desse fluido, vai ser menor, ao ponto dessa força de empuxo chegar a ser a 20 newtons. E aí vai acontecer o que eu falei, onde o objeto vai boiar, não vai afundar e nem emergir mais do que já foi emergido. Dúvida? Na Não. 6, na 7, na 8, não tem dúvida? Então eu vou seguir. Falamos dos fluidos, agora vamos falar da temperatura. Então, temperatura a gente viu que ela está ligada à movimentação das partículas, né? Então, quanto maior a agitação das partículas, maior será a temperatura do corpo. E dentro dessa temperatura, a gente viu escalas de termômetro, né? Celsius, Kelvin, Fahrenheit. Vimos então que a escala de Kelvin começa no zero absoluto e tem uma graduação de 1, né? 1 Kelvin, não é 1 grau, 1 Kelvin. Vimos também que Celsius tem a mesma graduação de Kelvin, né? 1 para 1, tanto quando sobe em 1 Kelvin, vai subir 1 em Celsius. E ambas têm uma base de espelhamento na transformação da água, no ponto de fusão e no ponto de ebulição. Então, desde o ponto de ebulição, de fusão, ao ponto de ebulição, a gente tem 100 unidades, 100 divisões. Então, elas se equivalem nesse aspecto. Porém, Kelvin começa no zero absoluto, como eu disse, e Celsius, o zero é no ponto de fusão da água. Já Fahrenheit, ela tem uma graduação diferente. E a graduação dela equivale a 1,8 em relação ao grau Celsius. Então, cada vez que aumenta 1 grau Celsius, aumenta 1,8 graus Fahrenheit. Então, se a gente aumenta 100 aqui, de 0 a 100 em Celsius, vai aumentar 180. Só que tem um detalhe, Fahrenheit já começa no 32. Então, será 180 que aumentou, mais os 32 que já iniciou. No ponto de fusão, ele já conta 32 graus. Então, teremos no ponto de ebulição, na escala Fahrenheit, 212 graus Fahrenheit. E aí a gente viu, acredito eu que eu comentei, a escala Kelvin é a escala do sistema internacional, então é a medida acadêmica, a medida científica. A escala Celsius é a escala em grande massa utilizada no mundo. A maioria dos países utiliza a escala Celsius. E a escala Fahrenheit é utilizada pelos Estados Unidos como grande potência. A gente refere-se
aos Estados Unidos, particularmente, e alguns países ingleses utilizam a escala Fahrenheit. Uma outra escala que eu citei no dia da aula foi a escala Rankine, que ela tem a mesma graduação de Kelvin, então ela sobe na mesma graduação de Kelvin, porém ela tem também a leitura do zero absoluto igual ela tem a mesma graduação do Fahrenheit, né, 1,8 em relação ao Celsius, ela sobe na mesma proporção que a Fahrenheit, e ela tem o zero absoluto igual ao Kelvin. Então, é como se fosse o Kelvin para Celsius, assim Rankine para Fahrenheit, da mesma forma. E após a gente ver as escalas, a gente pode verificar que os objetos, quando eles sofrem alteração de temperatura, eles sofrem alteração na sua dimensão. Então, se eles aumentam de temperatura, eles vão aumentar de tamanho. Se eles diminuem de temperatura, eles vão diminuir de tamanho, em uma escala micro. E aí, isso a gente chama de dilatação térmica. E essa dilatação térmica, ela pode ser nas 3 dimensões do objeto. Ela pode ser apenas na dimensão linear, então a gente chama de dilatação linear. Pode ser na dimensão superficial, na área, né, do objeto, então em 2 dimensões, né, em 2 linearidades, que dá o superficial do objeto. Então, chamamos de dilatação superficial. E volumétrica, né, que vai dar uma dilatação do volume desse objeto, que aí a gente tem em 3 dimensões, em 3 linearidades, né? A comprimento, a largura e a altura. 3 dimensões. Então, esse exemplo aqui traz um cubo de cobre com coeficiente de dilatação linear de 17 vezes 10 a menos 6. Aí o menos 6 aqui é o micro que a gente está falando, que essa dilatação ocorre. E esse coeficiente de dilatação é de cada elemento, né? Então, nesse caso aqui, do cobre. Esse cubo está em 30 graus Celsius e é aquecido até 80 graus. E sabe que a aresta do cubo é 50 centímetros. Determine a dilatação que esse cubo sofrerá. Então, temos que a dilatação térmica é o seu estado inicial, o estado inicial do objeto, multiplicado pelo coeficiente de dilatação, que multiplica a variação térmica. Então, nesse caso aqui, a gente tem um volume inicial desse cubo, a partir dessa aresta, multiplicando a dilatação aqui linear. Então, a gente tem que multiplicar essa linearidade por 3, porque é volume, é em 3 dimensões e não em apenas uma. O linear é apenas uma dimensão. Então, por isso, linear, volumétrico, 3 dimensões, a gente multiplica esse coeficiente por 3. E a variação térmica, que é 80 menos 30. Então, fica dessa seguinte forma. Dilatação volumétrica igual ao volume inicial vezes 3 vezes o coeficiente linear, porque estamos falando de volume. Então, o volume é 3 vezes a linearidade. E a variação térmica, variação de temperatura. Então, o volume, como é um cubo, base, comprimento vezes a largura vezes a altura. Um cubo tem todos os lados iguais, então 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5, transformando já os centímetros em metro. Vezes o 3, vezes o coeficiente linear,
vezes 80 menos 30. 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5, 0,125, vezes 3, vezes o coeficiente, vezes 50, 80 menos 30, 50. Multiplica-se, então, tudo aqui, eu tenho 318,75 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Essa é a dilatação volumétrica desse cubo. Ele vai aumentar o seu volume em aproximadamente 0,0, peraí, confundi aqui agora, 0,3 milímetros, né? 0,3 milímetros. Então, um acréscimo minúsculo aí. Professor, me explica esses 0,5. O 0,5? Isso. Peraí, só um pouquinho, Cíntia. Vamos lá. Só para te mostrar aqui, ó. Aqui é o cubo, ó. Ok? Então, o volume de um cubo é comprimento, largura e altura. E ele tem todos os mesmos valores, 0,5, 0,5 e 0,5. Ah, tá, entendi. Tá aqui, tá vendo aqui, ó? Essa outra figurinha aqui, ó. Volume do cubo. Aresta vezes aresta vezes aresta. Ok? Lá tá 0,5 porque dividiu por 100? É porque ele deu 50 centímetros. Aham. Então, volta lá que você vai ver novamente. Ih, sumiu, peraí. Aqui, ó. 50 centímetros. Aí eu transformo em metros. Aí dá o 0,5. Ah, tá, entendi agora. Ok? Vamos seguir. Não falamos da dilatação térmica. Agora vamos falar da transferência de calor. Então, a transferência de calor, né, a gente falou lá que ela se dá de três formas: condução, convecção e radiação. A condução ela vai acontecer através do corpo, né? Um corpo em si vai aquecer um sólido vai aquecer em uma determinada extremidade ou um determinado ponto desse sólido, e esse calor vai se propagar por todo esse sólido. Então, isso é uma condução dentro desse corpo. E aí, esse calor pode ser conduzido desse corpo para um outro corpo que está em contato com ele. Então, se eu tenho dois corpos em contato e eu estou aquecendo um deles, esse que está sendo aquecido pode conduzir para um segundo corpo essa temperatura. Ok?
Por exemplo, um mergulhão, né? Ai, fugiu o nome aqui agora. Uma resistência, né? Então, a resistência, quando ela vai começar a aquecer numa ponta, vai aquecer ela toda, e esse calor vai estar em contato com o fluido, e ele vai conduzir energia para esse fluido. E aí, no fluido, acontece a nossa segunda transferência de calor, a convecção. O fluido que entra em contato com esse mergulhão do nosso exemplo, desculpa, vai aquecer e vai para a superfície, né? Ele tende a ser mais leve do que o fluido que não está aquecido. E aí outro fluido vai se aproximar do mergulhão. E aí isso vai ficar cíclico, essa movimentação da água. Água quente sobe, água fria desce. Água quente sobe, água fria desce. E assim vai. E essa água fria chegando embaixo vai aquecer. E aí ela vai subir. E assim vai tendo a convecção, a mudança de local do fluido e esse aquecimento dele. E a irradiação é através de ondas. O exemplo mais fácil da gente lembrar aí é a propagação do calor do ar, do Sol, né? Que vem por ondas, né? Ondas violetas, ondas gama, um monte de ondas lá que o Sol emite calor aqui pra gente. E aí, esta transferência de calor que ocorre através da condução, convecção e irradiação é uma energia que está sendo transferida. E essa energia chamamos de calor, e essa energia ela pode ser quantificada, há uma quantidade desse calor, há uma quantidade de calorias sendo transferida. E aí, esse exemplo aqui nos traz como calcular essa quantidade de calor. E a gente tem dois tipos de calor. A gente tem o calor sensível e o calor latente. O que é o calor sensível? Ele é sensível à mudança de temperatura. Então, quando há essa mudança, essa transferência de calor sensível, eu tenho uma mudança de temperatura, eu tenho uma variação de temperatura. Quando eu tenho uma transferência de calor e a temperatura não muda, ou seja, isso ocorre quando a mudança de estado nessa troca de calor. Então, por exemplo, o gelo, quando está derretendo, ele está a 0 graus, até ele começa a derreter a 0 graus e vai terminar de derreter a 0 graus. Ele não tem uma variação de temperatura, mas ele está aquecendo. Então, esse calor que ele está recebendo para derreter, ele é chamado de calor latente. E esse exemplo aqui traz os dois casos. Um copo tem 150 gramas de água e está a temperatura de 20 graus. Quantas gramas de gelo você deve inserir nesse copo para que a temperatura final do sistema seja 10 graus Celsius? E aí ele nos fornece o calor específico da água, o calor específico do gelo, ou seja, calor específico da água e do gelo quando há mudança de temperatura, e o calor específico, e o calor latente de fusão do gelo. Então, essas 150 gramas de água, vai perder calor para chegar a 10 graus. E o gelo vai receber esse calor, né, para essa água ficar geladinha. Então, a gente calcula
a temperatura, a quantidade de calor que a água vai perder para chegar de 20 a 10 graus, a quantidade de calor do gelo derretendo e a quantidade de calor desse gelo, né, derretido, para ele chegar de 0 a 10 graus. Porque vai estar em equilíbrio. Certo? Então, calculando a quantidade de calor da água que ela vai perder, eu tenho a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. 150 gramas em quilo, 0,15. Calor específico está aqui, 4,18 kJ por quilo. E a variação térmica, temperatura final menos a inicial. Temperatura final ele vai chegar a 10 graus e temos uma temperatura inicial de 20 graus. Então, chegamos a uma resposta que essa água vai perder 6,27 quilocalorias. Partindo para o gelo, que ele vai receber essa temperatura para que essa água resfrie, temos o momento do gelo derretendo. Como ele não fala a temperatura desse gelo, imaginamos que o gelo está a 0 graus. Então, a massa dele, que é o que queremos saber quanto de gelo a gente vai ter que colocar, vezes o calor latente de fusão. Só que um detalhe, aqui deu em quilo, né? Quilojoule por quilo. Aqui está em joule por quilo, então vamos transformar isso aqui já em quilojoule por quilo. Então, em quilo, 333,5. 333,5 M, que é a massinha do gelo, quilocal. E por fim, depois que esse gelo derreteu, chegou lá de 0 a 0 derretendo, esse gelo vai equilibrar a temperatura. Ele vai chegar de 0, ele vai ficar com 10 graus igual à água que já está no copo. Então, massa vezes o calor específico do gelo e a temperatura que ele vai chegar. A temperatura final 10 e a temperatura inicial 0. Temos então 2 vezes 10, 20 M. Então, isso aqui vai receber calor e esse aqui vai ceder. Então, esse é igual ao calor que esse vai receber. Então, somando Q2 mais Q3 vai ser igual a Q1, só que negativo porque ele está cedendo. Então, menos 6,27 igual a 333,5 mais 20M. 20 mais o 333, 353,5. Tá multiplicando, passa para lá dividindo. Então, 6,27 dividido por 353,5. Teremos, então, 0,0177 quilos de gelo ou 17,7 gramas de gelo necessários para que essa água chegue a 10 graus. Aproximadamente 18 gramas aí.
Dúvidas? Agora não, né? Beleza. Então vamos seguir. E por fim, falando de temperatura, falando de temperatura e calor, a gente falou sobre as máquinas térmicas. E aí, sobre o trabalho que uma máquina térmica produz. E a gente tem por base a máquina térmica de Carnot, que é a mais eficiente dentre as máquinas térmicas. O princípio da máquina térmica de Carnot, que é o calor quente, o calor que é gerado, né, o calor que é produzido ali. Esse calor é utilizado para produzir trabalho e sobra uma quantidade desse calor que é descartada. Então, o trabalho nada mais é do que esse calor que foi utilizado, ou seja, o calor que foi produzido menos o calor que foi o calor que foi gerado menos o calor que foi descartado, né? Calor quente menos o calor frio. Então aí temos um trabalho. E a eficiência dessa máquina térmica é esse trabalho produzido pela quantidade de calor gerada, quantidade de calor quente. Então, por exemplo, aqui temos uma máquina térmica que recebe 20.000 joules de um reservatório, onde se realiza a queima de gás natural. E essa queima de gás natural produz 20.000 joules, só que depois que passa pela máquina térmica, descarta-se 12.000 joules. Ela devolve 12.000 joules de calor ao meio ambiente na forma de calor aí. E aí pergunta, qual o trabalho realizado e qual a eficiência térmica dessa máquina? Então, trabalho, como eu falei, calor produzido, calor quente, menos o calor frio. Temos aí, então, 20 menos 12. Então, trabalho nada mais é do que 8.000 joules. E a eficiência é esse trabalho produzido, 8.000, dividido, né, relação, né, 8.000 do trabalho dividido pelo calor produzido, o calor gerado lá pela queima do combustível. Então, 8.000 por 20.000. Ou a gente tem também a formulazinha pelo calor frio e calor quente, que é 1 menos o calor frio dividido pelo calor quente. Então, como podemos ver, o trabalho, 20.000 menos 12.000, temos aí o trabalho de 8.000. E aqui eu coloquei a formulazinha do calor quente e calor frio. 1 menos calor frio menos dividido pelo quente, 12.000 dividido por 20.000 dá 0,6. 1 menos 0,6, 0,4. Ou, na verdade, 40% de eficiência dessa máquina. Se a gente pegar 8.000 e dividir por 20.000, a gente já tem também essa eficiência direta, como eu falei. Trabalho pelo calor quente. 8.000 por 20.000 dá 0,4, que é os 40% de eficiência. E aqui a gente finaliza a parte de temperatura.
E a gente entra, então, no nosso último módulo, nossa última unidade, unidade 4, na parte de elétrica. Na parte de elétrica, a gente dividiu basicamente em duas etapas, que é eletrostática e corrente elétrica, né, campo elétrico e tudo mais, e depois a parte de circuitos elétricos. Essa primeira parte de eletrostática e corrente elétrica, a gente parte lá do micro, né, da eletricidade, em relação às moléculas, desculpa, em relação aos elétrons e prótons, né, a movimentação, a carga elétrica desses elementos aí, dessas partículas. Então, por exemplo, aqui, para a gente relembrar a relação de carga elétrica e número de elétrons ou prótons, que sempre são a mesma quantidade, né? Uma carga estável. Então, temos aí quantos elétrons ou prótons correspondem a uma carga elétrica de módulo de 3 coulombs. Então, se a gente lembra, a carga elétrica é igual ao número de prótons, a quantidade de prótons ou elétrons que ele está pedindo, multiplicado pela carga elementar do elétron. Certo? Então, carga elétrica igual número de elétrons multiplicado pelo Ezinho, que é a carga elementar dos elétrons, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. E a gente calcula e a gente encontra essa quantidade de elétrons. No segundo exercício aqui, qual a força elétrica exercida entre duas cargas de 60 microcoulombs e 80 microcoulombs, respectivamente, distantes uma da outra em 0,5 metros. A força elétrica, a gente também tem uma outra relação, que é a relação entre as duas forças, a multiplicação entre as duas forças, por uma constante K, né, que é 9 vezes 10 a nona, dividida por essa distância entre elas, elevada ao quadrado. E assim a gente chega à força elétrica de atração ou repulsão entre essas cargas elétricas. Então, como fica o número 1? Carga elétrica igual a quantidade de elétrons multiplicado pelo número elementar. Temos então a carga de 3 coulombs, quantidade é o que nós queremos, e a carga elementar de 1 elétron. Então, 1,6 vezes 10 a menos 19. Está multiplicando, passa para lá dividindo. 3 dividido por 1,6 vezes 10 a 19. A gente faz essa divisão de forma simples. 3 dividido por 1,6, que dá 1,875. E o 10 a menos 19 aqui, sobe, né? De forma positiva. O menuzinho vira mais. Então, a gente tem aí 1,87 vezes 10 a 19. É elétrons para sumir de vista. E a outra, como a gente falou, temos uma constante, 9 vezes 10 a nona, multiplicando as duas cargas, que divide pela distância entre elas ao quadrado. Isso para a gente encontrar a força. Então, a constante 9 vezes 10 a nona, a carga 1, microcoulombs, então é 10 a menos 6. Então, 60 vezes 10 a menos 6. E 80 vezes 10 a menos 6. Então, multiplicando isso tudo. E o 0,5 ao quadrado, que é 0,5 metros. Já está em metro, então já põe lá em metro 0,5 e pronto. Então, multiplicando 9 vezes 60 vezes 80, a gente chega a 43.200. Essa conta de novo, 9 vezes 60 vezes 80, 43.200. Multiplicado por 10, a base 10 a gente conserva e soma os expoentes. 9 menos 6 dá 3, menos 6, menos 3.
Então, 43.200 vezes 10 a menos 3, dividido pelo 0,5 ao quadrado, que é 0,25. Quando a gente pega esse 43.200 e 10 a menos 3, a gente anda a casinha já então, tá? 43,2. 43,2 dividido pelo 0,25, que vai dar 172,8 newtons. Estamos falando de força, mesmo que é força elétrica, ainda é força e é em newtons. E aí, dúvida para vocês? Tudo tranquilinho. Tranquilo. E vocês vão fechar a prova, hein? Fácil demais, eu vou dificultar um pouquinho para vocês. Deus me livre. Professor, você recebeu minha lista? Recebi, eu te respondi, não respondi não? Acho que Ai, respondi. não sei, não, não vi, não. É, né? Mandar, manda, mas receber não recebe. Mandei um monte, né? Ah, tá bom, eu acho que eu recebi sim, acho que sim. Eu lembro de ter respondido. Ok. E por último aqui, pessoal, a questão dos circuitos elétricos. A gente falando de circuitos elétricos, a gente entra na lei de Ohm, né? Lei de Ohm aqui, ó. OHM, lei de Ohm, que é tensão igual a resistência multiplicando a corrente. Então, aquela formazinha que eu falei, né, que a gente trabalhou, U tem que rir, ou V tem que rir, dependendo do autor, utiliza um U ou utiliza um V. Então, tensão igual a multiplicação entre a corrente e a resistência. E entramos em circuitos elétricos com resistências. Temos duas ocasiões. Temos as resistências em série ou a resistência em paralelo. Então, um exemplo aqui traz os dois casos. Ele considera uma fonte de 220 volts e dois resistores, um de 5 e outro de 4 ohms. E ele pergunta qual que é a corrente desse sistema para esses dois resistores em série ou para os dois em paralelo. Em série é simples, se vocês lembram, quando a gente tem tanto esses resistores em série ou em paralelo, a gente tem que calcular um resistor equivalente a eles, né? A gente vai como se juntasse todos os resistores em um só. Então, esse 4 e 5 aqui, quando está em série, a gente soma esses resistores. Então, 5 mais 4. E aí a gente tem uma formulazinha simples de um resistor valendo 9. Quando está em paralelo, também a gente faz essa junção, mas não é uma somatória simples. A gente faz a somatória pelas frações, né, desses resistores. Então, em série, fica de forma simples, a gente já somou, né? 5 mais 4 aqui. U ou V tem que rir. A corrente é igual, o R passa para lá dividindo, a voltagem, a fonte, 220, dividido pela resistência equivalente. Eu somo os dois resistores, 5 mais 4, 9. Com 220 dividido por 9, eu terei uma corrente de 24,44 amperes. Então, em série, bem simples, tranquilo, desta forma. Quando é em paralelo, a gente chega, igual eu falei, pela somatória das frações. Então, eu tenho 1 sobre a resistência equivalente igual
a 1 sobre a resistência 1 mais 1 sobre a resistência 2. A gente organizando isso aqui quando tem duas resistências só, a gente chega numa coisinha simples desse jeito aqui. Resistência equivalente é igual à multiplicação entre as duas dividido pela somatória das duas. Isso aqui a gente pode até fazer direto, porém, quando há apenas duas resistências. Quando há mais de uma, mais de duas, aí a gente tem que fazer o cálculo de jeitinho aqui, para a gente achar. Não vai dar certinho aqui, não vai ficar bonitinho assim, não. Então, se tiver 3 resistências, 1 sobre a resistência equivalente igual a 1 sobre a 1 sobre a resistência 1, mais 1 sobre a resistência 2, mais 1 sobre a resistência 3, para não ter erro. Então, calculando isso aqui, 5 vezes 4 sobre 5 mais 4. 20 dividido por 9. Então, eu tenho uma resistência equivalente de 2,22. E aí sim eu jogo da mesma forma do outro lá. I igual a V sobre R. 220 dividido pela resistência equivalente, 2,22. Isso aqui vai dar 99,1 amperes. Tranquilo? Alguma pergunta? Não? Não, eu não, né? Então tá tranquilo demais mesmo. Vou ter que refazer a prova. Fazer uma prova mais difícil mesmo.